Tem uma mudança que está acontecendo agora no sistema financeiro que, na minha visão, explica boa parte das coisas que a gente vem estudando. A força das bolsas, o apetite absurdo por risco e também a fragilidade do sistema. E o ponto mais interessante é que essa mudança não aparece do jeito que as pessoas imaginam. Ela vem escondida de uma linguagem mais técnica, em operações com siglas difíceis, mas a gente precisa saber, o Banco Central dos Estados Unidos realmente está aumentando a liquidez novamente. E quando isso acontece, existe sempre uma pergunta por trás que importa mais do que o movimento em si. Por que exatamente eles tiveram que fazer isso agora? A narrativa oficial vai dizer que é um ajuste técnico até entrar em normalização, só que o mercado não é um lugar onde as coisas grandes acontecem assim. Se tudo tivesse bem, ele não precisaria entrar em cena. A liquidez volta a ser injetada quando existe pressão em algum ponto do sistema, uma falha do sistema. E é aqui que a maioria das pessoas confundem. Elas olham para a consequência de tudo, que é o mercado subindo, e assumem que isso é uma maravilha para os mercados. E até que não é mais. Na verdade, muitas vezes é o contrário. É o sistema mostrando que ele está fragilizado e que ele precisa de suporte para continuar rodando. É como uma droga que o mercado recebe para simplesmente não colapsar. Isso pode gerar uma reação momentânea de energia, pode até produzir euforia, mas ela não é a cura do sistema. E essa diferença é crucial, porque muda como você interpreta o cenário. Se a liquidez voltasse porque a economia está forte, você tem um ciclo saudável. Só que se a liquidez vem porque alguma parte do encanamento do duto financeiro está travando, você tem um ciclo mais perigoso. Um rally que sobe por um motivo negativo. E é exatamente esse segundo caso que costuma produzir os movimentos mais violentos, como umas altas rápidas e a sensação que o mercado está invencível, que você é um gênio, ou também uma correção proporcional quando a realidade volta a cobrar a conta. Então, para entender por que isso importa, você precisa compreender um ponto básico sobre bancos, que é o que quase ninguém entende tão bem. Banco não é um cofre, não existe um lugar onde o teu dinheiro fica parado esperando você buscar. Ele é uma máquina de alavancagem. Então ele pega depósitos, transforma em crédito. Isso acontece num sistema que depende de uma coisa, da confiança das pessoas nos bancos. Enquanto as pessoas confiam, tudo funciona, porque ninguém tenta sacar tudo ao mesmo tempo. Mas se por qualquer motivo a confiança quebra, o sistema quebra, porque ele não foi desenhado para devolver tudo de uma vez, ele foi desenhado para operar com fluxo e esse fluxo ser aos poucos. É por isso que as crises mais rápidas e destrutivas são aquelas que falta liquidez no mercado, não necessariamente um patrimônio de um banco. Um banco pode ter ativos no balanço, pode parecer rico no papel, mas se ele não consegue transformar esses ativos em dinheiro imediatamente quando os clientes precisam, isso daí vira uma bomba relógio. A gente pode ver como o exemplo do Silicon Valley Bank, que era o 16º maior banco dos Estados Unidos, ele era gigante e quebrou em 2 dias. Então, quando você observa o Fed sendo obrigado a intervir, criar linhas de crédito, abrir janelas emergenciais, aumentar reservas, o que isso está dizendo na linguagem do mercado é que tem gente precisando de dinheiro no curto prazo. Tem instituição que está ficando apertada, tem estresse no sistema. E o Fed está tentando impedir que esse estresse vire uma cascata entre vários bancos, principalmente. Só que o mercado, ironicamente, transforma isso em uma narrativa em combustível para subir. E se você tem um cenário que os juros começam a precificar queda no futuro, somado com essa liquidez sendo adicionada, o investidor basicamente entra numa mentalidade de risk-on. Ações sobem, techs sobem, os ativos mais sensíveis a essas narrativas começam a performar muito bem, porque são os que capturam narrativa e excesso de capital, principalmente tecnologia. E aí que o ciclo fica tenso, porque alta não significa ausência de risco. A alta pode ser justamente o estágio final do risco, o momento em que o mercado está ficando mais complacente, mais emocionado, mais disposto a ignorar as fragilidades do sistema. E assim, quando o mercado fica tão emocional, ele precisa de histórias, de eventos que validem esse sonho coletivo de alta infinita. E é aqui que entra a minha visão, o que pode ser o principal problema desse ciclo que vai iniciar, o ciclo das ações americanas. Depois no vídeo eu vou falar
sobre alguns outros problemas que a gente está vivendo no momento, mas aqui agora eu vou falar de um possível complicador para esse momento, que seriam os IPOs. Na Bolha.com a gente viu diversos IPOs, uma chuva deles na verdade. Foi uma corrida para que as empresas abrissem capital e captassem o máximo de dinheiro possível. E nos níveis que a gente está falando hoje, a gente pode pensar até nesses IPOs que estão vindo na faixa de trilhões de dólares. A gente não está vendo inovação chegando na bolsa. A gente está vendo um comportamento clássico de topo de mercado. Isso na minha visão. Para mim, se as duas empresas que eu acredito que podem abrir capital esse ano, meu Deus, Deus nos acuda. Porque é a SpaceX e a OpenAI, duas potencialmente empresas precificadas na casa de trilhões. Na minha visão, vão abrir o capital esse ano. A SpaceX, eu acredito que vai abrir capital girando em torno de 1,5 trilhão de dólares e a OpenAI na casa de 1 trilhão. E enquanto isso, boa parte da minha carteira, né, que eu compartilho com os meus clientes, a gente investe em empresas ligadas a commodities que valem 1, 2, 5 bilhões, ou seja, até 100 vezes menos que essas que eu estou falando, e que estão com muita entrada de caixa, com metais estocados avaliados em 10, 15 bilhões, ou seja, a simetria está aí. A simetria da OpenAI e da SpaceX ficou toda para os early investors, não para a gente agora comprando nesses IPOs. E isso me preocupa porque o IPO na prática é uma janela de distribuição. É um momento em que quem está dentro, né, os founders, os fundos, os early investors, eles conseguem transformar a participação deles, que é basicamente ilíquida, em liquidez real, com os valuations máximos do momento. Ninguém escolhe vender no pior momento, nem abre capital em uma hora assim. As empresas escolhem fazer IPO quando o público está ansioso para comprar elas. E o detalhe mais importante aqui é psicológico. O topo não acontece quando tudo parece ruim. Eles acontecem quando o cenário parece perfeito para continuar subindo. Quando existe uma narrativa dominante explicando por que dessa vez é diferente das outras. Quando o investidor sente que vai ficar de fora, se ele não comprar, e quando você junta liquidez nova no sistema, então o mercado entra exatamente nesse modo, né, nesse estado de que o medo desaparece e o risco vira até uma virtude. Bom, isso que aconteceu foi nos anos 2000. Não porque a internet fosse uma enganação, né? Assim como eu não acho que a inteligência artificial é. Só que não nos preços atuais, né? A tecnologia transformou o mundo, mas não justifica pagar qualquer valuation por ela. Para você ter ideia, o ano anterior à queda, nos anos 2000, na crise.com, a gente viu quase 500 IPOs sendo lançados, quase todos com um .com no nome. E logo após isso, a Nasdaq caiu 78%. E aconteceu isso nos anos 2000, aconteceu em 2021 também uma febre de IPOs e listagens. Então foi uma euforia no novo mundo, né? Principalmente IPOs ligados à inteligência artificial. E assim, depois, quando a maré baixar, quem está pelado basicamente fica sem saber o que fazer, né? Quem está alavancado. A maioria esmagadora que entrou no pico vai ser a porta de saída dos grandes players. Isso é a minha visão. E a gente já consegue ver isso materializado, que grandes players estão saindo muito do mercado e já realizaram boa parte do lucro deles. Então, quando eu olho para o cenário atual, eu preciso ser mais racional. Eu gosto de pensar em termos de ciclo. E o ciclo está com uma cara de um ponto alto de maturidade. A gente vê a liquidez voltando por estresse, levando todos os ativos a subir. A narrativa tecnológica está dominando, os insiders estão vendendo, né? Então, vários desses grandes players, eles já vendem a posição há anos, meses e anos, principalmente o Warren Buffett. Isso não significa que vai ter uma queda imediata. É um erro tentar prever o dia exato, porque a gente acaba se frustrando. O ideal é entender o roteiro e se posicionar de uma forma assimétrica, estando sempre protegido desses momentos. E se a gente for falar em fases, vamos pensar em 3 fases. A primeira, com a economia enfraquecendo. Então, a economia enfraquecendo faz com que haja uma necessidade do Fed entrar em ação. Essa primeira fase a gente já viu. Então, a gente está migrando para a segunda fase, onde a festa final da liquidez acontece. Então, que nem eu falei, os motores dos investidores estão ligados, eles acionam o modelo risk-on e eles alavancam o que dá.
Nesse momento, eu acho que vai ser essa correria por os IPOs, principalmente os maiores. E aí a música vai parar. Na minha visão, vai começar no segundo quadrimestre desse ano. Ou seja, a partir de abril, a gente já vai ouvir falar desses IPOs. Essa é a minha visão. E esse ponto é um grande sinal, porque como eu venho falando em alguns vídeos, essa crise ela é uma crise conjunta que a gente está vivendo. Então a gente está mais esticado que a bolha.com, mais pressionado no mercado imobiliário que 2008 e também juntando tudo isso, as dívidas que os países têm estão explodindo, chegando a valores insustentáveis a ponto de reverter um ciclo de juros que ele vem caindo desde os anos 80 e agora começaram a subir. Então a gente está num ponto de virada estrutural. Então pode ser que os IPOs sejam a fagulha que a gente precisa se vier do mercado de ações, mas pode vir problema no mercado imobiliário e no mercado de dívida. Então, qual que é a minha visão perante a tudo isso que eu falei? É expor para vocês quais as vantagens de começar a construir uma defesa agora, antes que chegue o pânico. Porque minha ideia não é correr para o seguro e esperar, é surfar essa onda o máximo que der, tá investido em proteção ao mesmo tempo e assim eu consigo dormir mais tranquilo. Por exemplo, minha carteira de metais, que já com essas últimas altas, já passou de 50% do meu portfólio. E ela subiu mais de 25% somente nos primeiros 20 dias desse ano. E se eu gasto em torno, por exemplo, de 2 ou 3% anualmente em proteção, o risco se paga facilmente. Então assim, o mercado ele parece estável, de repente ele pode perder o chão porque alguma fragilidade escondida vira explícita. E essa fragilidade pode ser crédito, pode ser banco, pode ser a liquidez no Ripple, pode ser algum evento político que acelera a percepção de risco ou, como eu comentei nesse vídeo, pode ser uma aceleração dos IPOs. O gatilho pode mudar, mas o mecanismo é sempre o mesmo. Quando a liquidez desaparece do sistema, o mercado descobre que ele está alavancado demais e a venda acaba virando compulsória. A queda não acontece porque todo mundo decidiu vender. Ela acontece porque alguém precisa vender. Então, basicamente, o que fazer agora? Eu acho que você não pode estar 100% dentro do mercado, nem 100% fora. É uma combinação. Participar da alta com um tamanho de posição inteligente e, ao mesmo tempo, começar a comprar proteção enquanto o mercado está calmo e barato. Porque a proteção só é barata antes do medo começar a imperar o mercado. Então o investidor de verdade, na minha visão, ele quer sobreviver esse ciclo, tá líquido no momento do pânico, porque é no pânico que a riqueza real se cria, não é no hype, não é no topo. É quando todo mundo precisa vender lá no fundo e você tem caixa que conseguiu basicamente com as proteções e compra o que está realmente muito barato. Então, se eu tivesse que resumir todo esse cenário em algumas frases, seria que o mercado ele pode subir mais, provavelmente vai, nos próximos 2 meses, porque a liquidez e narrativa são forças muito poderosas, mas exatamente por isso ele está ficando mais perigoso. Porque cada semana que passa de euforia, com sinais de fragilidade no sistema, aumenta a chance da próxima correção ser rápida e, consequentemente, mais profunda. E a forma de você lucrar nesse tipo de mundo é simples, mas exige uma maturidade antecipada. Você não precisa acertar o dia, mas você precisa entender que você precisa estar protegido. E a estruturação da carteira, respeitando o risco, não faz com que você não dependa de sorte. Então eu vou fazer 2 convites aqui para você. Se você tem interesse em saber qual que é a minha carteira em metais, como ela está dividida e organizada, eu vou convidar você a virar membro do YouTube aqui. Caso você queira proteger a tua carteira, entender como você pode passar por essa turbulência da melhor maneira possível e quiser falar diretamente comigo para eu te ajudar nesse processo, clica no formulário que eu deixei aqui na descrição e coloca teus dados que eu entro em contato contigo. Bom, no mais é isso, um forte abraço a todos e bons estudos.